Hoje é sexta-feira de milagres urgentes, um dia singularmente marcado para a intervenção divina em tua vida. Sinta a urgência do céu, a promessa de que as correntes se quebrarão e as portas se abrirão. Este é o momento profético para que o impossível se manifeste, para que a tua fé seja recompensada com finanças abundantes, caminhos abertos e uma bênção sem fim. Prepare-se, pois o decreto de Efatá está sendo liberado sobre ti. Levanta-te, alma cansada e coração oprimido. Sente o peso das correntes invisíveis que amarram teus passos, que sufocam teus sonhos, que cerram as portas da prosperidade e da paz. Você se sente enredado em uma teia de escassez, onde cada esforço parece em vão, cada caminho se fecha antes mesmo de ser trilhado, e a bênção, tão prometida, parece uma miragem distante no deserto da tua existência. Hoje, nesta sexta-feira de milagres urgentes, o véu da inércia será rasgado, a escuridão será dissipada, e uma nova alvorada de possibilidades se erguerá diante de ti. Não desvie o olhar, não feche o coração. A hora da tua libertação chegou, e com ela, a promessa de finanças abundantes, caminhos abertos e uma bênção sem fim. Permaneça firme até o fim, pois o poderoso de Israel está prestes a agir em teu favor. Sinta agora profundamente a angústia que te consome. É a dor da conta que não fecha, do aluguel que pesa, da dívida que cresce como um monstro faminto, devorando tua alegria e tua esperança. São as portas financeiras que se recusam a ceder, as fontes de renda que secaram, os projetos que não prosperam. Você se vê preso em um labirinto de preocupações monetárias, onde a cada curva a saída parece mais distante e a luz da abundância, um mero sussurro inaudível. Tuas mãos, antes cheias de vigor para construir, agora parecem atadas por grilhões invisíveis de limitação. Onde está a provisão divina? Onde está a fartura prometida? Onde está o fluxo ininterrupto da prosperidade que clamas? A alma anseia por respiro, o espírito geme por alívio e o corpo padece sob o fardo da escassez. Mas hoje, essa realidade será quebrada. Essa maldição será desfeita. Porventura, você tem se perguntado por que, apesar de todo o seu esforço, de toda a sua dedicação, de cada oração fervorosa, as finanças parecem resistir à sua vontade, como areia escorrendo entre os dedos? É a sensação de que você está sempre correndo atrás, nunca alcançando, sempre tentando preencher um vazio que parece se expandir. Essa é a manifestação de um espírito de escassez que tenta roubar a sua herança divina. A Bíblia nos ensina em Deuteronômio 28 que a obediência a Deus traz bênçãos financeiras em abundância, mas também nos alerta para as consequências da desobediência. Contudo, hoje não é dia de lamentar o passado, mas de ativar as promessas. Em Malaquias 3:10, o Senhor nos convida a prová-lo, prometendo abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida, até que não haja lugar suficiente para as recebermos. Isso não é uma metáfora vazia, é um decreto divino para a sua vida. O contexto histórico de Malaquias revela um povo que havia se desviado da fidelidade, retendo os dízimos e as ofertas, e por isso experimentava a maldição da escassez. Mas a promessa de Deus era clara. O retorno à fidelidade traria um rompimento sobrenatural. As implicações para os dias atuais são profundas. A fidelidade nos pequenos recursos abre portas para os grandes. Você pode estar sentindo o peso da dívida, o fardo dos juros, a vergonha da falta. Mas o Pai não te chamou para viver na miséria. Ele te chamou para a glória, para a prosperidade que vem dele. Efatá. Que cada corrente da miséria e da falta se rompa agora. Efatá. Que as comportas do céu se abram sobre a tua vida, derramando uma chuva torrencial de finanças abundantes. Ó Senhor glorioso,
Que a tua mão poderosa desfaça todo laço de pobreza. Que a tua glória se manifeste em cada célula do meu ser, atraindo riqueza e prosperidade lícita. Que o deserto financeiro se transforme em um oásis de provisão, que a escassez seja engolida pela superabundância e que cada semente lançada ao solo da fé germine em colheitas de 100 por 1. Efatá. Que a visão da tua abundância se torne realidade, que o dinheiro flua para as tuas mãos de maneiras surpreendentes e milagrosas. Que a prosperidade não seja apenas um conceito, mas uma experiência palpável, uma torrente que lava toda a dívida, que enche cada vazio, que transborda em cada área da tua vida. Efatá. Pense em Filipenses 4,19, uma das mais poderosas declarações de provisão divina. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Esta não é uma promessa limitada, é uma promessa ilimitada, baseada nas riquezas do próprio Deus, que são inesgotáveis. O apóstolo Paulo escreveu isso enquanto estava preso, em meio a dificuldades, mas sua fé na provisão de Deus era inabalável. Ele sabia que o Deus que havia suprido todas as suas necessidades no passado continuaria a fazê-lo. A palavra suprirá, no grego, é plerosei, que significa encher até a plenitude, completar, satisfazer plenamente. Não é apenas o suficiente para sobreviver, mas para transbordar. Em 2 Coríntios 9:8 lemos: E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Perceba a repetição de toda e abundar. Deus quer que você tenha toda a suficiência em tudo, para que possa abundar em toda boa obra. Isso significa que a abundância financeira não é apenas para o seu conforto, mas para que você seja um canal de bênçãos para outros, para que você possa financiar o reino, para que você possa estender a mão para quem precisa. A história de Isaac em Gênesis 26, 12 e 13 é um testemunho vívido dessa provisão. Em meio a uma grande fome na terra, Isaac semeou e colheu no mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. E o homem engrandeceu-se e ia enriquecendo até que se tornou muito rico. O contexto era de escassez generalizada, mas a bênção de Deus sobre Isaac o destacou. Ele não esperou que a crise passasse. Ele agiu em fé, semeando no deserto, e Deus honrou sua obediência com uma colheita centuplicada. As implicações para nós hoje são claras. Mesmo em tempos de crise econômica, a provisão de Deus não se esgota. A sua fé e a sua obediência são a semente que ativa essa provisão. Não se conforme com a narrativa de escassez que o mundo prega. O seu Deus é o Deus da superabundância. Praticamente, o que isso significa? Significa que você deve ser um mordomo fiel do que Deus já te deu. Significa que você deve dizimar e ofertar com alegria, crendo que essa semente abrirá as janelas do céu. Significa que você deve trabalhar com diligência, buscando oportunidades e aplicando a sabedoria divina em suas finanças. Significa que você deve declarar a palavra de Deus sobre suas finanças diariamente, profetizando finanças abundantes. Efatá. Mas não é apenas a escassez financeira que te oprime, não é? Quantos caminhos você tentou abrir, apenas para encontrar muralhas intransponíveis? Quantas portas se fecharam bem diante dos teus olhos, impedindo tua ascensão, bloqueando teu avanço, desviando teu propósito? Você se sente perdido em uma encruzilhada de incertezas, sem saber para onde ir, qual direção tomar. A névoa da dúvida paira sobre teus passos e a voz do desânimo ecoa em tua mente, sussurrando que não há saída, que teus sonhos são inalcançáveis, que teus projetos estão fadados ao fracasso.
São os caminhos fechados, as oportunidades perdidas, os relacionamentos estagnados, a carreira que não deslancha. A vida parece um labirinto sem fim, onde cada tentativa de progresso é frustrada por obstáculos invisíveis. A alma clama por direção, o coração anseia por um horizonte claro e o espírito grita por liberdade de movimento. Você já se sentiu como o povo de Israel no deserto, andando em círculos por 40 anos, sem conseguir entrar na terra prometida? Apesar das promessas divinas, eles enfrentaram muralhas, gigantes e caminhos bloqueados. A diferença entre a peregrinação e a posse da terra estava na fé e na obediência. Quantas vezes você se viu diante de uma porta que parecia ser a sua chance, apenas para vê-la se fechar abruptamente? Talvez seja uma oportunidade de emprego, um relacionamento que parecia promissor, um projeto que não saiu do papel. Essa sensação de estagnação, de ser barrado por forças invisíveis, é um ataque direto ao seu propósito e ao seu destino. Em Marcos 10, 46, 52, encontramos a história de Bartimeu, o cego de Jericó. Ele estava à beira do caminho, uma metáfora para a vida à margem, sem direção, sem propósito. Mas quando Jesus passou, ele clamou, e Jesus lhe disse, Efatá, que significa abra-se. E seus olhos se abriram, e ele pôde ver o caminho. O contexto espiritual dos caminhos fechados muitas vezes reside em fortalezas mentais, em medos que nos paralisam, em palavras negativas que foram proferidas sobre nós, ou até mesmo em batalhas espirituais que se manifestam no plano físico. Efatá, que cada porta trancada se abra agora. Efatá, que cada obstáculo se desfaça em pó e que os caminhos abertos se revelem diante de ti. Planos e propósitos divinos se manifestando. Ó Deus de poder inigualável, que a tua luz rompa as trevas da confusão, que a tua espada flamejante corte cada nó que impede meu avanço. Que as veredas se tornem retas, que as montanhas se aplanem e que os vales se elevem, preparando o terreno para a tua vitória. Efatá, que a visão da tua jornada seja clara, que cada passo seja guiado por tua sabedoria, que cada decisão seja abençoada por tua graça. Que as oportunidades surjam onde antes havia apenas desespero, que as portas se escancarem onde antes havia apenas muros intransponíveis. Efatá, que a liberdade de caminhar sem entraves seja a tua nova realidade, que a estrada da tua vida se estenda, ampla e convidativa, rumo ao teu destino glorioso. Em Isaías 43:19, o Senhor declara, Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esta é uma promessa de que Deus é o Deus do novo, o Deus que cria caminhos onde não há. O contexto histórico era o cativeiro babilônico, um período de desespero e caminhos fechados para o povo de Israel. Mas Deus prometeu uma libertação, um retorno, um novo caminho. Ele não apenas prometeu, ele executou. As implicações para os dias atuais são que não importa quão desolador seja o seu deserto, Deus pode abrir um caminho. Não importa quão intransponíveis pareçam os obstáculos, Ele pode criar rios de provisão e direção. Pense em Apocalipse 3:8, onde Jesus diz à igreja de Filadélfia, Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Esta é uma promessa de que Deus abre portas que nenhum homem pode fechar, e Ele o faz para aqueles que, mesmo com pouca força, permanecem fiéis à sua palavra. O contexto espiritual de portas abertas está intrinsecamente ligado à obediência e à perseverança. Não é sobre a sua capacidade, mas sobre a fidelidade de Deus. Praticamente, como você ativa esses caminhos abertos?
Primeiro, pela oração fervorosa, pedindo a Deus que revele a sua vontade e que desfaça todo o impedimento. Segundo, pela fé, crendo que Deus já abriu a porta, mesmo que você ainda não a veja. Terceiro, pela ação. Às vezes, o caminho se abre à medida que você dá o primeiro passo de fé, mesmo que pareça pequeno. Quarto, pelo discernimento, buscando a sabedoria divina para reconhecer as oportunidades que Deus coloca diante de você e para evitar os desvios. Quinto, pela proclamação. Declare com autoridade que os seus caminhos estão abertos, que as portas estão escancaradas, que você está caminhando para o seu destino glorioso. Efatá. E por fim, a bênção. A bênção sem fim. Você anseia por uma vida onde a alegria transborde, onde a paz reine, onde a saúde floresça, onde o amor prospere em todas as suas formas. Mas talvez você sinta que a bênção tem sido intermitente, que a felicidade é passageira, que a paz é frágil e a saúde por vezes falha. Você se pergunta se existe um fluxo contínuo de favor divino, uma torrente inesgotável de graça que possa te envolver completamente, te proteger de todo mal e te sustentar em cada momento. A alma busca a plenitude, o coração deseja a completude e o espírito anseia por uma conexão ininterrupta com o divino, uma fonte que nunca seca, uma luz que nunca se apaga. Você já se sentiu como se a bênção fosse um balde furado por onde a água escorre antes mesmo de te saciar? Ou como uma nuvem passageira que traz uma chuva rápida, mas não irriga a terra a ponto de fazê-la florescer? Essa sensação de bênção intermitente, de alegria que se vai, de paz que é roubada, é um sinal de que algo precisa ser destravado. A Bíblia fala sobre a bênção de Abraão, que é uma bênção geracional e contínua, destinada a todos os que creem. Em Deuteronômio 28, o Senhor lista uma série de bênçãos para aqueles que obedecem à sua voz. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais. Bendita a tua cesta e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Esta é a descrição de uma bênção que permeia todas as áreas da vida, uma bênção sem fim. O contexto espiritual da bênção contínua reside na sua conexão com o abençoador. Quando você está conectado à fonte, o fluxo nunca cessa. Efatá, que a fonte da bênção sem fim jorre agora em tua vida. Efatá, que o Espírito Santo inunde cada canto do teu ser com graça, favor e alegria incessantes. Ó Senhor da glória eterna, que a tua presença seja a minha maior bênção, que a tua bondade me persiga todos os dias da minha vida. Que a saúde perfeita seja a minha porção, que a paz que excede todo entendimento guarde meu coração e minha mente. Que o amor divino se manifeste em meus relacionamentos, que a sabedoria celestial guie minhas escolhas e que a alegria do Senhor seja a minha força inabalável. Efatá, que a bênção se multiplique, que ela se estenda por gerações, que ela te alcance em cada área da tua existência, sem limites, sem fim. Que a tua vida se torne um testemunho vivo da infinita bondade de Deus, um farol de esperança e um canal de graça para todos ao teu redor. Efatá. Em Salmos 1:3, somos lembrados de que o homem que se deleita na lei do Senhor será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Esta é a imagem de uma bênção contínua, uma vida que não murcha, que é constantemente nutrida pela fonte divina. O contexto é de uma vida de meditação na palavra de Deus, de uma vida enraizada nele. Em Jeremias 17, 7 e 8, a promessa é reiterada. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro.
E não temerá quando vier o calor, mas a sua folha ficará verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Mesmo em tempos de adversidade, a bênção permanece. Isso é a bênção sem fim. Em Efésios 1:3, Paulo declara: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas as bênçãos já estão disponíveis para você em Cristo Jesus. Não é algo que você precisa conquistar, mas algo que você precisa acessar pela fé. As implicações para os dias atuais são que a bênção de Deus não é sazonal. Ela é perene para aqueles que nele confiam. Não é uma questão de sorte, mas de aliança. Praticamente, como você vive na bênção sem fim? Primeiro, pela gratidão. Um coração grato é um ímã para mais bênçãos. Segundo, pela obediência. A obediência abre os canais da bênção. Terceiro, pela fé. Creia que você é abençoado, mesmo quando as circunstâncias tentam te dizer o contrário. Quarto, sendo um canal de bênção para outros. Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Quinto, pela confissão. Declare diariamente as bênçãos que Deus te deu e as que Ele ainda vai derramar. Efatá. Agora, visualize a luz divina penetrando tuas sombras mais profundas, rasgando o véu da escassez, desfazendo os nós dos caminhos fechados e derramando sobre ti uma torrente inesgotável de bênçãos. As correntes se partem, os muros desmoronam, as portas se abrem e um rio de vida flui em tua direção. Sinta a liberdade, a leveza, a alegria que te inunda. Esta é a tua nova realidade, a tua herança, o teu destino. Levante-se, pois o tempo da lamentação acabou. O tempo da vitória começou. Você foi chamado para a abundância, para a liberdade, para a plenitude. Não permita que a dúvida te paralise, nem que o medo te roube o que é seu por direito divino. A voz do desânimo é uma ilusão, uma tática do inimigo para te manter preso. Mas hoje, a voz do Altíssimo ecoa em teu espírito, proclamando liberdade e vitória. Lembre-se da história de Josué e as muralhas de Jericó. Não havia lógica humana para que aquelas muralhas caíssem, mas pela obediência e pela proclamação, elas desmoronaram. Da mesma forma, as muralhas que cercam suas finanças, seus caminhos e suas bênçãos estão prestes a cair. A fé não é a ausência de medo, mas a ação apesar do medo. O que você fará com esta palavra? Você vai apenas ouvi-la e deixá-la passar, ou vai agarrá-la com unhas e dentes e fazer dela a sua realidade? Efatá, efatá, efatá. Que a tua boca se abra para profetizar, que os teus olhos se abram para enxergar, que os teus ouvidos se abram para ouvir a voz do Altíssimo, que a tua mente se abra para receber as ideias divinas, que o teu coração se abra para amar sem reservas. Como está escrito em Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Creia, receba, viva, que esta seja a semente de transformação que germinará em tua vida, produzindo frutos de finanças abundantes, caminhos abertos e uma bênção sem fim. Agora, erga sua voz e proclame com fé inabalável: Efatá, minha vida se abre ao céu. Efatá, eu recebo minha libertação. Efatá, eu sou abençoado sem medida. Que assim seja e assim se faça, para a glória do nome de Deus. Amém. A profundidade da palavra Efatá transcende o simples ato de abrir. Ela carrega consigo a essência da libertação, da revelação e da capacitação. No original aramaico, Efatá é uma palavra que Jesus proferiu para um homem surdo e com dificuldade de fala em Marcos 7:34. O milagre não foi apenas físico.
Foi uma restauração completa, uma abertura para a comunicação e para a vida. Da mesma forma, hoje, Efatá não é apenas para que o dinheiro chegue ou as portas se escancarem. É para que você seja totalmente restaurado, para que sua voz profética seja liberada, para que seus ouvidos espirituais se abram para a direção divina, para que seus olhos vejam as oportunidades que antes estavam ocultas. É um decreto de libertação total. A história bíblica está repleta de exemplos de como Deus abre o que estava fechado. Pense em José, vendido como escravo, jogado em uma prisão, mas cujos caminhos foram abertos por Deus para que ele se tornasse governador do Egito, salvando sua família e uma nação inteira da fome. Sua jornada foi marcada por portas fechadas, mas a mão de Deus sempre o conduziu a caminhos abertos e a uma bênção que transbordava. Pense em Daniel, lançado na cova dos leões, uma situação de caminho completamente fechado para a vida. Mas Deus fechou a boca dos leões e abriu o caminho para a sua libertação e exaltação. Esses não são contos de fadas, são testemunhos da fidelidade de um Deus que se importa com os detalhes da sua vida e que tem o poder de reverter qualquer situação. A escassez financeira, por vezes, é um sintoma de um bloqueio espiritual mais profundo. É como uma torneira que não jorra água, não porque a fonte secou, mas porque há algo entupindo o encanamento. O profeta Ageu, em Ageu 1:6, fala de um povo que semeava muito, mas colhia pouco. Comia, mas não se fartava. Bebia, mas não se saciava. Vestia-se, mas não se aquecia. E o que ganhava, punha-o num saco furado. O problema não era a falta de esforço, mas a falta de prioridade em relação à casa de Deus. O contexto histórico era o retorno do cativeiro, e o povo estava mais preocupado com suas próprias casas do que com a reconstrução do templo. Quando eles mudaram suas prioridades, a bênção voltou a fluir. As implicações para nós hoje são claras. A forma como administramos nossos recursos, a forma como honramos a Deus com nossas finanças, impacta diretamente o fluxo da abundância em nossa vida. É um princípio espiritual que transcende a lógica econômica. A bênção sem fim, por sua vez, não é apenas sobre prosperidade material. É sobre uma vida plena em todas as dimensões. Paz interior, saúde física e mental, relacionamentos restaurados, propósito claro, alegria inabalável. É a plenitude da vida que Jesus prometeu em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida abundante é a bênção sem fim. Ela não é condicionada pelas circunstâncias externas, mas pela presença de Deus em sua vida. É a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7, que guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, mesmo em meio às tempestades. É a saúde que brota como um rio, curando enfermidades e restaurando o vigor. É o amor que se manifesta em seus relacionamentos, curando feridas e construindo pontes. Para que essa bênção sem fim se manifeste, é crucial que você se posicione em fé. A fé é a chave que destranca as portas do céu. Hebreus 11:6 nos diz que, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé não é apenas uma crença passiva, é uma convicção que te leva à ação, que te impulsiona a declarar o que ainda não é como se já fosse. Quando você proclama Efatá, você não está apenas repetindo uma palavra. Você está ativando um poder espiritual que move montanhas, que abre mares, que transforma desertos em oásis. Pense na mulher do fluxo de sangue, em Marcos 5:25-34. Ela havia sofrido por 12 anos, gastado tudo o que tinha com médicos, e só piorava. Seus caminhos estavam fechados, suas finanças esgotadas, sua saúde em declínio. Mas ela ouviu falar de Jesus
E em sua fé ela disse: se eu tão somente tocar na sua orla do seu manto, ficarei sã. Ela agiu em fé, tocou, e imediatamente o fluxo de sangue estancou. Jesus sentiu o poder que dele saíra e disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e ser curada deste teu mal. A fé dela abriu o caminho para a cura, para a restauração financeira. Ela não precisaria mais gastar com médicos, e para a bênção de uma vida plena. O mesmo poder está disponível para você hoje. Não subestime o poder da sua declaração. As palavras têm poder de vida e de morte. Provérbios 18:21. Quando você declara Efatá, você está liberando uma força espiritual que alinha o seu mundo visível com o mundo invisível de Deus. Você está profetizando sobre a sua própria vida, convidando o céu a se manifestar na terra. É um ato de fé, um ato de autoridade. O universo responde à voz da fé. As finanças respondem. Os caminhos respondem. As bênçãos respondem. A aplicação prática para você hoje é: pare de focar no problema e comece a focar na solução divina. Se suas finanças estão apertadas, comece a declarar finanças abundantes, a estudar princípios de mordomia bíblica, a buscar sabedoria para investir e a dar com alegria. Se seus caminhos estão fechados, comece a declarar caminhos abertos, a orar por direção, a buscar mentores e a dar passos de fé, mesmo que pequenos. Se você sente que a bênção é intermitente, comece a declarar bênção sem fim, a cultivar a gratidão, a viver em obediência e a ser um canal de bênção para outros. O tempo de esperar passivamente acabou. O tempo de se lamentar sobre o que não deu certo terminou. Este é o tempo de agir, de crer, de declarar, de receber. A sexta-feira de milagres urgentes. Efatá é um portal, um momento divinamente orquestrado para uma mudança radical em sua vida. Não é um evento isolado, mas o início de um novo ciclo de bênçãos e vitórias. O que você está esperando? A sua libertação está à porta. A sua abundância está sendo liberada. Os seus caminhos estão sendo abertos. A sua bênção está transbordando. Lembre-se da história de Pedro em Mateus 14, 28, 29. Quando Jesus andava sobre as águas, Pedro, com fé, pediu para ir ao seu encontro. Jesus disse: vem. E Pedro, saindo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. No momento em que ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as circunstâncias, o vento forte começou a afundar. A lição aqui é vital. Mantenha seus olhos fixos em Jesus, na sua promessa, no seu poder. Não olhe para a tempestade da sua escassez, para a muralha dos seus caminhos fechados, para a fragilidade da sua bênção. Olhe para o autor e consumador da sua fé, e você andará sobre as águas da adversidade. A urgência deste dia não é para te gerar ansiedade, mas para te impulsionar à ação. É a urgência de um pai que anseia derramar sobre seus filhos o melhor desta terra. É a urgência de um Deus que quer ver você viver em plenitude, em liberdade, em propósito. Não adie a sua bênção. Não postergue a sua libertação. O momento é agora. A palavra é Efatá. Que esta palavra ressoe em cada fibra do seu ser, em cada célula do seu corpo, em cada canto da sua mente e do seu coração. Que ela se torne a sua nova realidade, a sua confissão diária, o seu hino de vitória. Que o som de Efatá quebre todas as cadeias, desfaça todos os laços e abra todas as portas. Que ela seja a chave para a sua nova estação, uma estação de finanças abundantes, de caminhos abertos e de uma bênção sem fim. Eu te convido agora a fazer mais do que apenas ouvir. Eu te convido a interagir com esta palavra. Eu te convido a se levantar em fé e a clamar. Comente Efatá. Deixe que essa palavra seja a sua declaração pública de fé. Compartilhe esta fé com alguém que você sabe que precisa de um milagre.
Seja um canal para que esta mensagem de libertação alcance outros corações oprimidos. Curta este momento, pois ele é um marco em sua jornada. A Bíblia nos diz em Romanos 10:10 que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A sua confissão de Efatá não é apenas uma palavra, é uma semente de fé que você está plantando no solo fértil do seu espírito. E essa semente, regada pela fé e pela obediência, produzirá uma colheita abundante. Não se esqueça da história de Lázaro em João 11. Ele estava morto há 4 dias, o cheiro já era insuportável. Todas as esperanças estavam perdidas. Mas Jesus chegou e clamou com autoridade: Lázaro, vem para fora. E Lázaro, que estava preso pelas amarras da morte, saiu. Jesus então disse: desatai-o e deixai-o ir. As amarras, os caminhos fechados, a bênção retida, tudo isso foi desfeito pela palavra de autoridade de Jesus. E a mesma autoridade está em você hoje, através do Espírito Santo que habita em você. Quando você clama Efatá, você está liberando essa mesma autoridade para desatar tudo o que te prende. A promessa de finanças abundantes não é para que você viva no luxo egoísta, mas para que você seja um instrumento de Deus para abençoar o mundo. A promessa de caminhos abertos não é para que você apenas realize seus próprios sonhos, mas para que você cumpra o propósito divino para o qual foi criado. A promessa de bênção sem fim não é para que você acumule para si mesmo, mas para que sua vida seja um testemunho vivo da bondade de Deus, atraindo outros para a sua luz. Este é o seu momento. Esta é a sua sexta-feira de milagres urgentes Efatá. Não deixe que ela passe em vão. Não deixe que a voz do desânimo te roube a oportunidade de experimentar o sobrenatural. Erga-se em fé, proclame com ousadia e receba com gratidão. O céu está aberto sobre você. As portas estão se escancarando. A abundância está fluindo. A bênção está transbordando. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que essa alegria do Senhor seja a sua força inabalável e constante. Que a provisão de Deus seja a sua porção, abundante e sem limites. Que os caminhos de Deus sejam os seus caminhos, retos e gloriosos. E que a bênção de Deus seja a sua herança, sem fim e para sempre. Efatá, Efatá, Efatá. Que a sua vida seja um testemunho vivo da glória de Deus. Que cada área da sua existência reflita o poder transformador do Altíssimo. Que a sua fé seja fortalecida e a sua esperança renovada. Que você caminhe de vitória em vitória, de glória em glória, sabendo que o Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Receba agora, neste exato momento, a unção de Efatá sobre a sua vida. Sinta-a penetrando cada célula, cada pensamento, cada emoção. É uma unção de libertação, de abertura, de aceleração. É o toque divino que remove todo impedimento, que desfaz toda barreira, que desfaz toda maldição. Que o espírito de escassez seja quebrado agora. Que o espírito de estagnação seja desfeito agora. Que o espírito de limitação seja dissipado agora. O Senhor dos Exércitos está marchando à sua frente, aplainando os caminhos, derrubando as fortalezas, abrindo as comportas. Ele está te preparando para uma colheita sem precedentes, para um avanço sem igual, para uma bênção que vai surpreender a todos ao seu redor. Não olhe para trás, não se prenda ao passado. O novo de Deus já começou para você. Declare comigo mais uma vez, com toda a força do seu ser, com toda a fé do seu coração. Efatá, minha vida se abre ao céu. Efatá, eu recebo minha libertação. Efatá, eu sou abençoado sem medida. Que esta confissão seja o selo da sua vitória, o decreto que manifesta o sobrenatural em sua vida. Amém. E assim seja, e assim se faça, para a glória do nome de Deus.
A sua vida nunca mais será a mesma. Você foi marcado pela palavra Efatá. A partir de hoje você caminha em finanças abundantes, em caminhos abertos e em uma bênção sem fim. Receba e viva.